A pensão por morte é um benefício que foi afetado pela reforma da Previdência de 2019, com alterações significativas, principalmente na regra de cálculo desse benefício, que é destinado aos dependentes do segurado. Mas quem pode ter direito à pensão por morte? Quais são os requisitos e qual o valor do benefício? Eu sou o Matheus Slim, advogado e sócio da Bela Advocacia, e nesse vídeo vou explicar como solicitar a pensão por morte do INSS. Bom, a pensão por morte é um benefício destinado aos dependentes do segurado do INSS que vier a falecer. Basicamente, esse benefício funciona como uma espécie de amparo aos dependentes do falecido. Para ter o direito à pensão por morte, é preciso que dois requisitos essenciais sejam cumpridos, pelo segurado em vida e por quem irá receber o benefício. São eles: para o falecido, ter qualidade de segurado na época do óbito; para o postulante, ter qualidade de dependente do segurado que faleceu. Sobre os dependentes do segurado, a Lei do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, divide eles em três classes que podem vir a receber o benefício de pensão por morte. A primeira classe é do cônjuge, companheiro e filhos. A segunda contempla os pais e a terceira, os irmãos menores de 21 anos ou de qualquer idade, desde que sejam inválidos ou apresentem alguma deficiência. No caso dos filhos, são considerados os não emancipados, de qualquer condição, que sejam menores de 21 anos, ou os filhos de qualquer idade que sejam inválidos ou que tenham deficiência intelectual ou mental ou algum tipo de deficiência grave. Além disso, o menor tutelado também é considerado como dependente de primeira classe. Nesses casos, a dependência e necessidade econômica são presumidas, ou seja, não é preciso comprovar. Para os dependentes de segunda classe, como os pais e irmãos, existe a necessidade de comprovar a dependência econômica em relação ao segurado falecido e idade e deficiência no caso dos irmãos. E aqui vai uma dica: existem alguns documentos muito importantes que podem auxiliar na comprovação dessa dependência econômica. Entre esses documentos temos certidão de nascimento de filho em comum, certidão de casamento, declaração do imposto de renda do segurado em que conste o interessado como dependente, prova de mesmo domicílio, conta bancária conjunta, planos de saúde onde conste o interessado como dependente do segurado, apólice de seguro e a própria certidão de óbito do segurado, onde conste o interessado como declarante do óbito. Além disso, ao realizar o requerimento da pensão por morte, é preciso apresentar alguns outros documentos para comprovar o direito ao benefício, tais como certidão de óbito ou documento que comprove a morte presumida do segurado, se for o caso. Por fim, cabe destacar ainda que a pensão por morte pode ser acumulada com outros benefícios concedidos pelo INSS, como, por exemplo, aposentadoria, auxílio acidente e auxílio por incapacidade temporária. Agora, no caso de acumulação de duas pensões por morte, é preciso prestar atenção. A legislação impede o recebimento de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro. Porém, existem hipóteses que permitem a acumulação. No caso de pensão do cônjuge ou companheiro do INSS, acumulada com pensão do cônjuge ou companheiro de regime próprio de previdência. E também no caso de um filho que recebe a pensão pela morte do pai e pensão pela morte da mãe. Por hoje era isso. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo dessas importantes informações. E também nos siga nas nossas outras redes sociais. O nosso usuário é sempre AbelaADV. Caso ainda tenha alguma dúvida, deixe aqui os comentários que podemos respondê-las em um vídeo futuro. Um grande abraço e até a próxima.